Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha os nossos podcasts, seja pelo YouTube, pelo Spotify, ou é mais os 300 mil integrantes lá do Instagram. Muito obrigado, e hoje eu tenho a presença muito ilustre de uma pessoa que vai participar do 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, Luigi Madormo. Muito obrigado pela presença, Luigi. Obrigado eu pelo convite. Prazer todo meu de estar aqui com você. E vai ser um evento muito importante. E o assunto que ele vai falar é sobre storytelling, como criar histórias nas aulas de natação. Você aí do outro lado que quer mudar um pouco a sua aula, aguarda aí, que antes a gente vai anunciar os nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, uma ONG criada em 1995 com o objetivo de reduzir o número de afogamentos no Brasil. Prevenir é salvar, educar para não afogar. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes você quiser, todos com certificados. Você, aluno de faculdade, precisando de horas complementares, corre lá para fazer cursos online ou presenciais. A aplicativo da SwimTrack que auxilia você na avaliação, seja pedagógica, aeróbica, anaeróbica, fazer chamada, entregar vídeo para o seu aluno, então você fazer o monitoramento do seu aluno através de um aplicativo na palma da mão, onde o seu aluno, através do login, ele consegue ter esse acesso em tempo real. A Flote, materiais pedagógicos, uniforme de natação, para te auxiliar e dar vida para as suas aulas. Hoje eu estou com Aquapins. Que tal você utilizar uma estratégia muito boa? O que você imaginou para a sua aula hoje? Que tal a gente joga o Aquapim e o aluno tem que tentar pegar antes de deixar ele cair no fundo da piscina? Então você monta uma série, se ele conseguir fazer o objetivo, você pode aumentar o descanso ou pode diminuir a metragem. Então, fazer um pouquinho diferente das suas aulas. E voltando aí para o nosso papo, falando sobre o 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Luigi, eu queria que você contasse para o nosso público aí como você chegou aí no mundo da natação, como você se envolveu, ou quem é o Luigi Madormo aí? Boa. Acho que primeira coisa, eu cheguei no mundo da natação na verdade, quando tava na barriga da minha mãe, né? Porque ela, enfim, a Sandra Rossi, acho que bastante gente que tá assistindo pode conhecer ela. E então ela já era professora de natação quando ela estava grávida, né? Então ela dando aula, eu já estava praticamente dando aula junto com ela ali, né? E aí, quando eu nasci, com 2 meses e meio, eu já estava na aula de natação com ela ali. E aí, minha infância inteira, continuei ali, assim. Então, sempre vivi dentro da piscina e da academia, enfim, que ali ela tocava com meu pai, com sócio. E então, sempre acabei vivenciando isso, né? E aí, acabou que aí em determinado momento eu me afastei, então aí eu fui estudar publicidade e comunicação, aí depois mudei para esse mundo do roteiro, e aí acabou que em 2019 foi quando a história chegou lá no final do ciclo, né? No final e um novo começo, né? Porque foi quando eu aí comecei a parceria com o Jonas e com o Mauro, da Mergulho, para escrever a história do Capitão Mergulho, né? E aí que surgiu a Azulha e tudo que eles criaram e contaram aqui no podcast, inclusive. Então, então com a natação começou sendo aluno e depois agora veio para essa nova etapa, agora construindo histórias para as crianças que agora são os alunos terem uma aula diferente, né? Que é um super projeto, né, que vocês vão apresentar lá no CBNI, vale muito apresentar, que será dentro do S4, né? Isso. E eu queria que você falar um pouquinho que você é roteirista, como você chegou nessa carreira? Como que alguém vira roteirista? Fiquei curioso aí. Foi meio sem querer, a verdade. Porque eu me formei em publicidade, né? E mesmo na faculdade eu não pensava ainda nesse caminho, para ser sincero, assim, eu como vim do esporte, assim, eu achava que eu ia seguir pro mundo do marketing esportivo, até porque na época eu estava trabalhando na Red Bull, né, no marketing da Red Bull, então lá
é muito ligado ao esporte também, né? A cultura também, mas muito ligado ao esporte. E então quando eu saí da faculdade, fui efetivar na Red Bull e então tava muito nesse mundo de ah, cliente mesmo que a gente fala, né, dentro do marketing. E aí só que lá era um outro negócio, era mais produção de evento, parcerias e outro tipo de trabalho. Só que ali eu sentia que não era exatamente o meu mundo, assim, apesar de eu gostar lá e de ter feito eu crescer muito, assim, enquanto profissional, eu sentia que ainda não era aquilo que eu queria fazer, assim. E aí foi lá dentro mesmo que, quando eu já estava meio pensando para qual outro caminho que eu queria tomar, que aí a gente fez um projeto que misturou. A verdade é, a gente fez uma parceria com um festival chamado John Rock do interior, só que a gente não tinha muito dinheiro para as ativações. E aí o jeito de conseguir ativar o festival foi criar conteúdo, porque a Red Bull tem uma plataforma muito grande própria de conteúdo, né? Então aí não tinha tanto custo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então a gente começou a criar muita história sobre o festival em si, sobre uma das ativações que a gente fez, que foi. A gente fez não, né? Que o festival ia fazer, mas que a gente entrou como apoiador, que ia juntar Paralamas do Sucesso e Nação do Zumbi. E aí eles iam ensaiar no estúdio da Red Bull, e aí o que a gente fez foi criar muita história, porque eles já tocavam juntos há 20 anos. Então a gente contou toda essa história deles numa parceria enquanto banda. E aí quando a gente começou a fazer aquilo, eu comecei a fazer aquilo junto do time de comunicação, eu falei, cara, me acendeu um lugar criativo que era o que eu tava buscando, assim. E aí eu saí da Red Bull, e aí eu mudei para fora do país, eu fui para Los Angeles e aí lá eu estudei roteiro de fato, né? Então eu fui atrás disso de, falei, cara, vou então aprender a contar história e a princípio eu pensava até, não, contar história para esse mundo do marketing, assim. Só que aí lá as coisas foram para outro caminho e aí hoje o sonho e a prática que a gente tenta é roteiro, o que eu mais amo mesmo é pro cinema e contar histórias, filmes mesmo, né? Mas está em todas as vertentes também. Então, também de podcast, criando a história escrita mesmo para a Azulha, como foi, né? Que ali foi em formato literário mesmo, assim. Então foi meio que esse caminho, assim. Então ali em Los Angeles estudei, e aí quando eu voltei, lá eu fiz um filme meu também. E aí quando eu voltei, comecei a trabalhar, então, desde roteiro de publicidade, até de filme, até de podcast, assim. Então hoje tô nessa gama. A Luxo é uma agência especializada em narrativas de marca. Ela fez uma pesquisa com 500 pessoas de gêneros diferentes e dentro dessa pesquisa registrou que 88% das pessoas concordam que as marcas são boas para contar histórias. E a Sim, gente tem diversas marcas que trazem isso já na sua identidade, como o Itaú, Boticário, Adobe, que durante a entregação do seu produto ela conta uma história. E isso cada vez vem crescendo mais. E você transformou isso para natação, o Rei de sim, Azulha. Como foi esse envolvimento e como que é mais ou menos essa história aí da Azulha? claro. O Jonas chegou para mim já com a ideia do Capitão Mergulho, né? Então eles já tinham toda essa intenção de construir. Eles já usavam filmes para fazer, pelo que eu entendi, eles já usavam muito filmes para fazer as aulas, né? Só que filmes que já existiam e tal. E aí chegou o momento que eles decidiram ter o próprio super-herói deles e criar todo um universo para que as crianças pudessem se envolver ainda mais nas aulas, né? E então, quando ele chegou pra mim, ele já tinha a ideia do Capitão Mergulho e tinha o desenho do Capitão Mergulho. Só que aí, o que a gente precisava fazer então, dar vida pro Capitão Mergulho, né? E foi a partir daí que a gente começou. Então, começou com o Capitão e aí depois o negócio foi crescendo, aí surgiu a Azulha, e aí a gente foi criando todos os personagens ao redor baseado nos níveis, né? Então, já os mascotes que eles já usavam, a gente foi aí dando nomes. Aí depois que eu escrevi as histórias, aí a pessoa que faz o design, enfim, foi um trabalho muito legal que ele fez. Aí desenvolveu os personagens fisicamente também. E junto ali, então, desse desenvolvimento de personagem, a gente criou o que hoje a gente está brincando que seria o primeiro filme da saga, né? Porque agora a gente já fez aí uma sequência, já tá, o projeto não para de crescer, mas então lá em 2019 e 20 foi
foi quando a gente desenvolveu a primeira história, e basicamente contava como que surgiu o Capitão Mergulho ali naquele primeiro momento, né? Então, que eu acho muito legal, assim, dessa primeira história que a gente fez, que foi basicamente a gente mostrando, assim, ele saindo o Rodolfinho, né? Que era ele quando era o adolescente, criança ali, e como ele se transformou no Capitão Mergulho, assim, essa primeira história. Então tem todo um arco narrativo ali que mostra que ele estava morando fora do reino em alto mar, porque tinha, enfim, a gangue plásticos, que é os inimigos de Azulha e do fundo do mar, que aí tinha tem o Bolhão e tinha o Sargento Canudo, né, nessa primeira história. Então eles eram os vilões e basicamente representando o lixo no fundo do mar. Então eles eram quem atacaram o reino de Azul e expulsaram boa parte dos azulianos e tomaram o controle. Então, o Rodolfinho, ele cresceu longe, ele nem sabia muito assim sobre o reino de Azulia, e ele não sabia que o pai dele, na verdade, era o Tubarrei, que era ah, o grande, vamos dizer, o grande capitão de Azulia, assim, o rei de fato lá, só que tinha sido morto ali nessa invasão de Azulia, né? E aí então a história vai mostrando como ele, quando eles estão lá longe de Azulia, como ele descobriu isso, e aí é um choque para ele e tal, então tem toda essa emoção assim para ele descobrir, e basicamente essa missão dele de voltar para Azulia, eles conseguirem reconquistar Azulia e ele se transformar, então, no Capitão Mergulho a partir desse momento, né? Então tem todo esse arco narrativo, assim. Então essa é a primeira história, mas aí é o que deu base pra gente construir mais um monte de coisa, assim, e tudo que... isso foi a base para eles levarem para as aulas, né? Então a minha parte entrou na parte criativa e de narrativa, de escrever tudo, e aí eles adaptaram junto com os professores para a metodologia e para as aulas. Você daí do outro lado deve estar curioso, mas como que é isso, né? Então, a cada aula eles vão contando um pedaço da história e a criança vai fazendo o aprendizado dela através da contação da história. Então, é como se fosse o Netflix. Você está lá na contação da história e quando chega na parte emocionante, aí acaba a aula e o aluno, mas o que vai acontecer? Vem na próxima aula que você vai descobrir o que vai acontecer na história. E você vai engajando todo o público aí nessa contação de história e eles vão passando de níveis conforme vai tendo essas histórias, esses personagens, esses vilões. Eu acho que vocês tiveram um cuidado muito bacana de vocês trazerem três valores e competências importantes para as crianças. Vocês falaram muito da segurança aquática, falaram da inclusão e da importância aí do meio ambiente. Como foi unir esses três valores e contar isso e ao mesmo tempo ensinar as crianças a nadarem aprendendo esses valores? Sim. Eu acho que isso foi muito legal porque o Jonas e o Mauro eles já chegaram com esses pilares muito claros, assim, que eles queriam, eles já chegaram com ideias para isso, né? Então, que eles já queriam ter uma pessoa na história que fosse cadeirante, isso já era um direcionamento muito claro, que obviamente a gente ia ter que dar um jeito de eh, falar sobre segurança aquática e não dar um jeito, né? Na verdade, tinha que ser parte do cerne da história, assim. E, e uma das coisas também que a gente, que já veio como um pedido ali desde cedo e um direcional que a gente foi conversando, era de como a gente incluir também as crianças de algum jeito, assim, nas histórias, né? Então, você tem passagens ali na história que você consegue unir os dois, por exemplo, ali quando, ainda no começo dessa primeira história, é, eles estão em alto mar, então foi um grupinho que fugiu de Azulha, né? Então, o Rodolfinho ainda era pequeno quando fugiu, né? Quando eles fugiram, e aí tava ele lá com a Muca, que é uma baleia mais sábia, tava com o Tubarino, que era um amigo mais forte, mais atirado, vamos dizer assim, a Tutuga. E aí, em determinado momento, é, o, o Rodolfinho começa a sentir, ele tem um sensor ali, quase como um sensor aranha, vamos dizer assim, mas ele sente que tem uma criança que está sendo levada pela maré, assim, na praia, né? E aí, nesse momento, ele consegue com esse sensor aí ativar de um jeito que a água consegue trazer ela de volta e as pessoas então acolhem essa criança. Então, o tempo inteiro a gente foi tentando trazer de um jeito narrativo, de um jeito lúdico, é, primeiro, né, a necessidade de certa maneira trazer sobre esses perigos, né? Então, do alto mar, por exemplo, também assim,
para a criança ali, mas aí trazer como que eh, os nossos heróis ali eles estão envolvidos e focados em ajudar e prevenir isso, né? Então foram passagens que foram sendo trazidas, assim. Então isso da Muca mesmo. A Muca é a baleia que aí a gente criou ali na história, que durante essa invasão da gangue Plásticos, ela perdeu uma das barbatanas. Então, por isso que ela tinha ali o propulsor dela, que é como se fosse uma cadeira de rodas, assim. Então, a gente mostra também como, independente dela ter tido essa questão, o quão importante ela é para a história, principalmente pelo quão sábia ela é. É, então, a gente foi amarrando de um jeito que a gente foi trazendo esses pilares como é quase como se para criança ali, eu lembro quando era criança minha mãe fazia isso, né? Eu não gostava de comer salada, o que que ela fazia? Pegava a salada e colocava dentro da comida, né? Então é meio isso que a gente tenta fazer, que eu acho que a história ela permite, né, que você de um jeito lúdico, você esconda a mensagem dentro dela. E eu acho que aí já para crianças a gente tem as fábulas e que sempre tem uma moral, né? Então é um pouco disso, assim, todas as histórias que a gente escreveu até agora, de Azul, assim, a gente sempre parte de um tema, né? Então, é uma mensagem temática que vai ser a nossa moral, vamos dizer assim. Então, até depois que a gente fez esse módulo 1 da história, a partir dali, o Jonas veio até com os pedidos até mais direcionados para dar mais munição para os professores criarem as atividades nas aulas. Então, uma segunda parte que a gente fez ali foi desenvolver spin-offs, assim, né? Tipo, a gente pegou cada um dos personagens e a gente criou uma história específica para cada um dos personagens, que era uma história menor, obviamente, né? Não era do tamanho da do Capitão Mergulho, mas tinha um arco narrativo nessa história, que tinha sempre atrelado algum algum ensinamento que a aula queria passar. Então, responsabilidade, resiliência, superação. Então, a gente foi atrelando cada personagem a um desses pilares. Então, eu desenvolvi uma história, que aí no S4 a gente vai entrar mais no detalhe de cada uma delas, mas que aí isso dava munição para pro professor poder pensar que atividade ele conseguia desenvolver na aula para falar daquele pilar. E aí, inclusive, quando eu escrevi história, ali no final já deixava uma sugestão, assim, do que eu achava que poderia ser uma atividade, mas aí não é. A minha competência era só uma ideia e os professores iam, e em cima disso, eles montavam o que poderia ser o desafio na aula, para tanto contar a história quanto para passar essa mensagem, esse pilar, assim, né, vamos dizer. E vocês estão ouvindo aí do outro lado, ou assistindo, lavando louça, fazendo comida, no ônibus, no trânsito, devem estar se perguntando, mas o que é essa história? É uma metodologia? Como eu introduzo na minha academia? Eu fiz um podcast contando o Reino de Azulha. Eu vou deixar no final nessa entrevista com o Luigi o link para vocês acessarem e ir lá no Reino de Azulha e entender que ela não é metodologia. Você pode aplicar, e você que já tem a sua metodologia, aplicar na sua academia a história de Azulha, trazendo todos esses valores, histórias, a parte lúdica, esse envolvimento com as crianças. E você comentou ali, vai estar lá no S4. O S4, para quem não sabe, é o Swim School Strategic Summit, que acontece dentro do CBNI, então dentro do Congresso Brasileiro de Natação Infantil, na sexta-feira. A gente tem esse encontro de gestores, coordenadores, e a sua palestra vai ser ali na sexta, às 18h10 até às 19h. O que você pode contar de spoiler aí? O que vai ter aí nessa sua palestra? Sim. Eu acho que uma das partes mais legais da palestra é o fato de eu e o Jonas, a gente vai estar junto na palestra, né? Então a gente vai conseguir aliar muito ali quando a gente estiver contando a parte criativa e narrativa com a prática, de fato, do que foi levado para as aulas, né? E não só para as aulas, como que todo esse universo ao redor é contado para as crianças, né? Eu vi até assistir o podcast dele aqui, ele comentou até que eu achei muito legal, que teve dois alunos deles que eles levaram o Capitão Mergulho para o aniversário, né? Fizeram a festinha de aniversário. Então a história ela tá muito ao redor ali. Mas basicamente no S4, então o Jonas vai abrir então, né, contando um pouco de de onde veio essa ideia de Azulha e como ela foi sendo montada. Eu vou trazer muito da parte narrativa, então como que a gente desenvolveu é, o personagem principal, os personagens ao redor, o arco narrativo, e o que que a gente queria com cada história. Mas aí o que vai ser legal é que
vai ser construído o paralelo do narrativo com a aula e com o que vai levado para os alunos, assim, né? Então, acho que esse é o principal valor, assim, da palestra, de ver na prática o que todo esse mundo lúdico que a gente criou, que era eu ali escrevendo no meu quarto, de repente tá nas aulas para as crianças e como que isso foi transformado em práticas mesmo que mudaram o jeito das crianças lidarem com a aula, assim, né? Então, acho que vai caminhar bem por aí, assim, a É, palestra. você que é dono de academia, gestor ou até mesmo professor, corre lá no S4, assiste essa palestra que você pode levar para o mundo da sua academia. Às vezes você não precisa adquirir o mundo de Azulha, mas já começar a engatinhar ali um processo de contação de histórias. A natação criativa tem ali várias também. Eu fiz um podcast também falando sobre contação de história, aula historiada. E em outubro estarei em Fortaleza, no CBEA, ministrando um curso sobre aula historiada. Então, pessoal aí de Fortaleza, me aguardem no CBEA que a gente vai contar como vocês conseguem fazer aula historiada dentro das aulas de natação. E aí, para o pessoal que está um pouquinho curioso ainda, Luiz, quais são os passos básicos aí para uma boa contação de história? Tá. Eu acho que um primeiro passo é você entender ali os elementos principais que constroem uma história, e aí é bem, acho que basilar mesmo assim, né? Que prim- você vai precisar de um personagem, um protagonista, esse personagem ele vai ter que ter um desejo, é, um desejo que para ele é muito importante, e assim, eu acho que é bom ficar claro também que desejo, às vezes a gente fala que parece ser só uma coisa que a pessoa quer naturalmente e tal. Não necessariamente, esse personagem pode ter sido forçado a precisar buscar aquilo, assim, né? Então esse desejo mais nesse sentido. É só pensar qualquer filme, assim, tipo um Homem-Aranha, por exemplo, que as circunstâncias levaram a ele para aquele caminho, né? Não necessariamente ele tinha o desejo de virar um super-herói, assim. Então, o desejo, quando a gente fala, é essa missão que surge, assim. Só que desse desejo, para o lugar onde ele quer chegar, aí entram os conflitos. Então, basicamente, uma história ela só cresce quando o personagem ele não está conseguindo no começo aquilo que ele quer, né? Então ele precisa passar por provações para ele chegar lá no objetivo dele. E aí acho que por final, então é esse final onde você tem a resolução e aí esse personagem ele sai transformado. Então dessa de todo esse caminho que ele fez essa jornada, né? E então acho que quando a gente, por isso que eu acho que eu já falei até algumas vezes aqui, arco narrativo, porque isso é meio que a, a base assim para quando a gente vai pensar uma história, que é ponto A e ponto B, assim. Óbvio que existem diversos jeitos de métodos de contar uma história, então quando você vai aí para métodos um pouco menos tradicionais, não necessariamente você vai ter isso, assim, mas vamos falar em linhas gerais e mais pensar um pouco mais histórias massivas, mais mainstream, assim, você vai ter sempre um ponto A, um ponto B, e nesse ponto A para o ponto B, você vai ter uma transformação do personagem que ela é externa, então normalmente ele vai conseguir um objetivo externo, assim, então ele vai salvar Gotham City do vilão, ele vai conseguir, enfim, fazer o que ele precisar ali enquanto, vamos falar de super-herói, enquanto herói, só que vai ter uma transformação interna também, que é aí onde a gente consegue passar uma mensagem. Eu acho que aí conectando com a Zulia e com o universo infantil, quando você fala da mensagem interna, talvez é o lugar até mais valioso para a criança, que é isso, né? Na história lá que eu falei que a gente tinha os pilares lá, superação, resiliência, você tinha algo externo para que isso fosse exemplificado. Só que o que importava era a criança perceber que o personagem adquiriu uma nova algo que ele não conhecia, ele descobriu que ele podia ter confiança, ele descobriu que se ele tivesse resiliência, ele ia conseguir esse objetivo externo dele. Então, normalmente, o que faz mais a gente se conectar com uma história é essa transformação interna do personagem, né? Então, acho que são esses dois arcos que a gente sempre tem que pensar. Então, qual que é a nossa transformação externa? E aí a gente está falando, vai de enredo mesmo, né? Então, o que que é a cena A, a cena B, a cena C, etc e tal, como que a história avança. Mas aí, sublinhando tudo isso, você tem essa transformação interna do personagem, que é a transformação emocional dele. E é a transformação que faz a gente se conectar, assim. História é emoção, no final das contas, né? Então, por isso que, só para fechar o ciclo aqui,
A ponto A, ponto B, aquilo que eu falei de desejo lá no começo, o desejo está muito conectado à emoção, né? Então, por isso que é isso, assim, né? Tipo, a partir do momento que você se conecta com isso que o personagem quer, quando ele consegue, é onde você se emociona junto com ele, né? Então, acho que, enfim, por aí, o caminho é meio por aí. E você comentou lá no início da nossa conversa que você foi estudar lá nos Estados Unidos, fez um filme. Sim, Imagino como que é a sensação de você sentar e ver seu filme sendo produzido, sim. vendo o resultado do seu trabalho, e isso deve ser meio semelhante com o que aconteceu aí na natação com o Mundo de Azulha, que você está lá no seu quarto escrevendo, e um dia você vê crianças aprendendo a nadar, você salvando vidas, porque ela com certeza vai ter mais habilidades com a água. Como que é essa sensação de ver a sua história ali sendo criada, até mesmo como você comentou em festa de aniversário, e vendo o mundo da natação indo para fora das águas? É muito louco. Eu lembro o dia que a história virou um livro, né? Que foi adaptado, inclusive. Aí o que eu escrevi foi adaptado. Agora me fugiu o nome do autor. Depois eu preciso, vou ver aqui, depois eu falo. Mas então é um escritor lá de Araxá, então super parceiro ali da academia, e ele adaptou a história para livro. E aí a história foi para a Feira Literária de Araxá, né? Então aí eu recebi o vídeo deles contando a história para uma sala ali de 200 crianças, assim. Aí quando eu vi aquilo ali, até escorreu uma lágrima, assim, porque é isso, né? Você vê a criançada ouvindo quietinha ali que você escreveu e tal. E acho que esse que é o principal objetivo de qualquer roteirista, assim, não só roteirista, de alguém que escreve um livro, alguém que escreve um podcast, assim. Quando você vê materializado e as pessoas de fato se envolvendo com aquilo, acho que, enfim, é o que paga ali os momentos de solidão do roteirista na caverna. Todo mundo brinca que o roteirista às vezes fica dentro da caverna, né? Que é um ser mais solitário, às vezes, assim. Então, quando você vê o resultado, assim, é muito legal, cara. Eu acho que não tem nem. É o objetivo final, assim. Foi adaptado por Rafael Noli, Isso, exatamente, Rafael. o Um Rafael, abraço pra ele, criador inclusive. aí da. Eu tinha editora aqui, putz, já perdi aqui, a editora Ásia, Isso. Fundação Ásia. E eles adaptaram para o livro, então, porque como eu sou roteirista, a minha escrita ela é um pouco mais voltada para essa vertente audiovisual, e aí o Rafael, ele já vai para esse caminho mais literário, acho que ele também faz outros trabalhos, mas ele é craque no caminho literário mesmo, então ele pegou esse tipo de escrita e ele adaptou para livro, assim, e ficou muito legal, assim, o resultado. Então foi isso, quando eu vi a molecada ali, 200 crianças se emocionando, rindo, gritando contra o vilão, aí você, enfim, aquilo deu uma emocionada. E para quem está aí do outro lado, quer conhecer um pouco mais sobre o Luigi, quer levar o Luigi também para fazer algumas histórias dentro da sua academia, onde te acha, Luigi? Quais são suas redes sociais para Sim, quem para poder te procurar? claro. Vamos lá, eu sou um cara meio low profile nas redes sociais, eu não posto tanto assim, mas me acha lá, inclusive meu arroba é fake do Luigi. É, enfim, uma longa história, um dia eu fui roubado, eu não conseguia mais acesso, falei, quer saber, eu vou criar o meu próprio fake. Então é fake do Luigi, uma brincadeira. E você pode me achar lá no meu Instagram. Tem um pouquinho ali do meu próprio filme, tem um pouquinho de uns últimos trabalhos que eu fiz. Mas prometo que eu vou começar a postar um pouquinho mais também do trabalho. Mas por lá você consegue Aí, me as- encontrar. E queria deixar aí um convite para a gente continuar esse papo aí, falar sobre storytelling, né? Então, como que é a contação da história, alguns exemplos, a gente ensinar o pessoal aí do outro lado como contar a história, não só na natação, mas em palestra, em aulas, no dia a dia aí. Você topa mais uma entrevista aí? Bora? Bora. Fechado. Então, eu quero agradecer muito a sua presença do outro lado, que acompanha a gente. São mais de 300 entrevistas. Só o ano passado, mais de 100 entrevistas. E agradecer aos nossos parceiros que dão vida a esse projeto, né? A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tentando reduzir o número de afogamentos no Brasil, que em crianças de 1 a 4 anos é a principal causa-morte. Então, um projeto muito interessante para você aí, professor, gestor, tem a campanha Piscina Mais Segura. Entre lá, a gente fez uma entrevista há pouco tempo, corre lá para ver a entrevista explicando o que que é essa piscina mais segura para você introduzir. Tem cursos gratuitos no site da Sobrasa, eles vão até a sua academia de forma gratuita.
Plataforma Educar para você conseguir se capacitar no momento que quiser, então cursos presenciais, online, diversos cursos aí pelo Brasil. O aplicativo da Swingtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo? Não é. Então, agregue valor aí para suas aulas, chegue para o seu aluno, o aluno vai ver o seu aplicativo com a sua logo, com o seu nome, agregando valor nas suas aulas. E a Flote, com os materiais pedagógicos aí, a gente falou do mundo de Azulha, que dá vida para as aulas, a gente tem os materiais infantis aqui, o Aquapins, por exemplo. Um jeito que eu utilizo o Aquapins é jogando no fundo da piscina, a criança, a cada chegada, ela pega um e a gente faz o jogo da velha ali na borda da piscina. Então, dando um objetivo a cada ida e vinda dessa criança, deixando a sua aula aí mais motivante e levando o brincar para dentro das piscinas. Então, muito obrigado mais uma vez, Luigi, obrigado pela sua Obrigado. presença e até a próxima entrevista.